Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isto porque, a pedidos aqui no canal, vamos analisar os resultados do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, que no terceiro trimestre de 2022 obteve um resultado interessante de crescimento de 52% no seu lucro líquido. Será que o Banco do Estado do Espírito Santo entraria na carteira do canal? A primeira solicitação, ela veio aqui do Marcos Severino. Ele perguntou: o que você acha das ações da BES4, no caso é a ação preferencial. Nós vamos analisar a BES3, que é a ação ordinária, mas aí você pode fazer a conversão conforme o seu interesse. Então ele pede aqui uma análise do canal com relação a esses ativos. Ele pediu mais ativos aqui, depois com o tempo a gente vai ver se consegue encaixar dentro das oportunidades de nós fazermos essa análise. E o Raul Noronha, ele diz o seguinte: noto que os canais de investimentos mais focados em análise de ações não comentam muito sobre o Banestes, que, ao que me parece, vem pagando dividendos satisfatórios aqui na faixa dos 10% em 2022 e talvez aqui, por conta, segundo o Raul, da baixa liquidez, sofrendo um pouco com oscilações da cotação. Mas vamos dar uma olhada nos resultados, em particular do Banestes. E para fazer essa análise, vou me utilizar aqui das informações trimestrais do Banestes, tendo em vista que esse é, como você que acompanha o canal sabe, aquele documento que mais nos interessa. E também vou me utilizar aqui da apresentação de resultados do terceiro trimestre, que foi feito por conta da teleconferência de resultados desse período. E um documento bastante interessante que o Banestes ele disponibiliza, que é a Fact Sheet do terceiro trimestre de 2022, eu achei bastante interessante, está bem resumido, é como se fosse um release para a imprensa que outras companhias fazem. Mas indo aqui para a apresentação de resultados, eu acho que o que já chama atenção logo no início, veja aqui o lucro líquido do banco, ele chegou a 259 milhões, um crescimento de 52,3% no comparativo ano a ano. Os primeiros 9 meses de 2022 com os primeiros 9 meses de 2021, que é o percentual que nós colocamos bem no início desse vídeo. Hoje, sem dúvida, você vai estar observando, eu não estou no escritório, estou em viagem, então você vai ver aqui um cenário um pouquinho diferente, mas isso aí talvez prejudique um pouco no som, mas eu acho que no geral não vai trazer grandes problemas. O retorno sobre patrimônio líquido e o retorno sobre ativo em 17,4%, depois nós vamos comparar esses valores com outros bancos, e aqui o que me chamou muito a atenção, que foi o índice de inadimplência do banco. Veja que é ampliado em 1,3%, ele é realmente muito baixo, e a comercial em 2,0%. Aqui eu imagino que seja para o índice de inadimplência de 90 dias, o que parece com esses números que o banco realmente ele tem muito cuidado e provavelmente deva ter uma carteira de crédito muito conservadora. O que a gente pode confirmar, indo aqui nas informações trimestrais, na página 22, por isso que é importante esse documento, nós podemos verificar, eu vou marcar aqui o parágrafo, veja aqui, para a inadimplência, superior aqui a 90 dias, realmente, encerrou em 1,3%, a inadimplência geral da carteira, e na comercial, no mesmo período, foi de 2%. Ou seja, realmente é um banco que tem uma concessão de crédito bastante conservadora, estando aí entre os melhores índices, até melhor do que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Outro aspecto aqui interessante foi a carteira de crédito ampliada do banco. Veja que ela cresce no ano a ano comparativo em 15%, chegando a 11,1 bilhões. Muito interessante esse crescimento aqui, porque ele fica acima dos patamares aí gerais do mercado. Outro aspecto aqui interessante é com relação ao market share do Banestes, porque na verdade é um banco que se concentra no estado do Espírito Santo, por óbvio. Mas aqui que eu achei bastante interessante é que veja que no varejo ele domina lá no estado com 36%, ficando à frente de Caixa e Banco do Brasil. Nos depósitos totais, ele também lidera com 42%, ficando na frente aqui de Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. Já na poupança, ele perde para a Caixa Econômica Federal
mas fica em segundo lugar aqui, ó, com 23% do mercado local. Aqui eu acho que tem um grande espaço para o banco crescer ali localmente. Com relação à parte financeira, o que me chamou bastante atenção foi aqui nas receitas intermediárias receita das intermediações financeiras. Veja que ela cresce em relação ao ano de 2021 em 150%. Outro aspecto também que me chamou a atenção está aqui na parte das despesas, porque ela se manteve mais ou menos entre os patamares aqui, principalmente de pessoal, de acordo com a inflação, um crescimento que ele está acima dos demais, mas em compensação veja que as receitas das intermediações financeiras elas crescem muito mais do que isso. As outras despesas administrativas, 12,6%, então é natural que vá tendo esse crescimento conjunto. E nas despesas tributárias, também da mesma forma, um crescimento de 25,1%. Lá no início, quando eu falei do lucro líquido, estava me referindo ao lucro líquido recorrente, e o lucro líquido aí, que foi realmente estabelecido para o ano de 2022, até o terceiro trimestre, ele vai de 174 milhões para 259, um crescimento de 48,5%. Então, o crescimento do lucro líquido recorrente, 52%, e o crescimento do lucro líquido. Qual é a diferença do recorrente? É aquilo que já tem pré-estabelecido, o banco já sabe que vai receber e ainda não tinha contabilizado. Então, se ele fizer o fechamento até o terceiro trimestre, 48,5%. E aqui nesse gráfico, conforme eu havia mencionado, você vai encontrar aqui os lucros líquidos recorrente e não recorrente. O recorrente está marcado com esse azul aqui mais escuro, você vai encontrar ele aqui em cima, 52,3%. Outro ponto que chama atenção é a eficiência operacional. Aqui no caso, para o terceiro trimestre, apenas 48,5%, mas se você pegar no ano como um todo, vai estar aí em 47,9%, depois nós vamos dar uma olhada mais aprofundada sobre isso. E aqui a gente pode encontrar a evolução da despesa, veja que aqui a despesa administrativa tem um comparativo trimestre a trimestre, mas eu achei interessante aqui, ó, que a despesa administrativa no geral, no comparativo ano a ano, cresceu aqui 12%. Onde você vai encontrar esse azul mais escuro é a despesa administrativa, vai a 87 milhões, e a despesa de pessoal, esse maior, veja que a maior despesa é de pessoal, 101 milhões. O índice de cobertura imediato, 92,3% em percentual, e o índice de cobertura geral em 49,7 milhões. O patrimônio líquido, que muito nos interessa, veja que no comparativo ano a ano, os primeiros 9 meses, em relação aos primeiros 9 meses de 2021, ele cresce 9,3% e na relação trimestre-trimestre 3,5%. Se nós considerarmos o patrimônio líquido em relação ao fechamento do ano passado, ele vai ter crescido em torno de 6,3% aproximadamente. Nós já tínhamos visto o retorno sobre o patrimônio líquido em 17,4%, é muito interessante, está bem acima, e o retorno sobre ativo em 0,9%, a gente sempre prefere que ele fique ou em 1 ou acima de 1. Veja que o patrimônio líquido ele estava em 1,8 bi no fechamento do ano passado e agora ele evoluiu para acima de 2 bilhões. Então teve um crescimento, como eu disse, em torno um pouco acima de 6,3% aproximadamente. Veja que o crédito comercial, que é a parte mais importante dos bancos, o crédito imobiliário e o consignado, aqui para a gente fazer uma leitura bem rápida, ele cresce 177% no comparativo ano a ano e 37% nos primeiros 9 meses de 2022. Então ele passa aqui de 863 milhões para 1,2 bilhões aqui aproximadamente. Já o consignado cresce 100% no ano a ano e 17,3% comparado aos primeiros 9 meses. E ele sai aqui de 2 bi para 2,4. Só considerando os primeiros 9 meses. E esse parece ter sido o fator mais significativo quando se observa o crescimento da carteira de crédito ampliado, considerando aqui o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2022, onde evoluiu de 9,6 para 11,1 bi, um crescimento, como nós tínhamos visto anteriormente, de 15%. Em particular, a carteira comercial, no comparativo trimestral, cresce quase 6% e no ano a ano, 22,5%.
Do ponto de vista de comportamento perante o mercado, veja que a ação teve valorização e em relação ao Ibovespa, que é esse de baixo aqui, ó, que está em verde, veja que ela vai acima do Ibovespa. Na base acionária, veja que são mais de 35 mil acionistas. Em 2018 eram 2.600, agora 35 mil, um crescimento aqui de 1.200% aproximadamente. É uma companhia aqui que ela oferece um TH long de 100%, tanto para as suas ações ordinárias quanto as suas preferenciais, embora isso seja um requisito interessante, ele não é necessariamente obrigatório, mas está aí mais uma qualidade que a gente encontra no Banco do Estado do Espírito Santo. Trazendo as informações, então, para a nossa tabela de indicadores, que é onde a gente vai acompanhando o desenvolvimento ao longo de todo o ano, veja que o Banestes aqui ele tem uma perspectiva de uma receita líquida para 4,6 bi, isso aqui é a nossa projeção, um crescimento médio composto anual de 11,6, isso porque nós estamos estimando que ele vai chegar nesses 4,6 bi, um lucro líquido podendo bater aqui os 344 bi, um crescimento desde 2017 de 15,5%, ou seja, nos últimos 5 anos com esse crescimento, e os dividendos pagos subindo, ainda que nós consideramos desde 2018, porque veja que ele pagou uns proventos muito pequenos aqui em 2017, isso pode dar uma alteração quando a gente calcula o crescimento médio composto. Então nós fizemos aqui desde 2018 até os proventos já pagos, 59 centavos, um crescimento aqui de 25% ao ano. Considerando as nossas projeções, a gente pode ver que o patrimônio líquido, nós já tínhamos visto, evoluiu para acima de 2 bilhões. No momento que esse vídeo está sendo feito, a ação está cotada a R$ 5,75. Isso aí nos assegura um preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 90 centavos, ou seja, está abaixo de 1, significa que a ação possa estar barata e que os riscos para investir no Banco do Estado do Espírito Santo são muito pequenos. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,28%, indicativo de que você, em função do lucro líquido, receberá de volta pelo valor investido em torno aí de 5 anos e 4 meses aproximadamente. Então, conforme nós vimos lá no início dessa apresentação, que foi mencionado pelos nossos colaboradores, um dividend yield de 10,20%. O preço teto da ação, considerando os dividendos médios pagos, então de 2018 a 2022, para não ter distorção lá em 2017, nós temos um preço teto aqui de R$ 5,61. E como é que nós chegamos a esse preço teto? Nós dividimos esses 34 centavos médios de proventos por 6%. E porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Veja que a ação, nesse quesito, está um pouquinho acima aqui, 5,75. Nós já vamos dar uma olhada no que pode ter acontecido. E, por outro lado, se nós considerarmos o dividendo que foi pago pela companhia de 59 centavos, um preço teto aqui de R$ 9,78. Então, nesse caso, considerando a projeção, aliás, na verdade a projeção não, que já foi pago, está bem está bem abaixo do preço teto o valor pelo qual a companhia está sendo negociada na Bolsa de Valores. E olhando aqui no site do Status Invest, veja que o Banco do Estado do Espírito Santo, ação ordinária, um dividend yield, então 10,17, a gente apurou 10,20, mas é por causa desses arredondamentos que acontecem aqui, mas está nessa mesma faixa aí. O que acontece aqui com o Banco do Estado do Espírito Santo, quando nós olhamos para os proventos pagos, e aqui que você precisa prestar um pouco de atenção, porque na realidade a gente sempre considera o passado é mais importante do que a nossa projeção, porque aquilo que aconteceu com regularidade no passado é muito provável no futuro. Então você dê uma olhada aqui, aquilo que é mais ou menos a média de pagamento de proventos. O banco já anunciou para todo o ano de 2023, um banco que paga mensalmente como dividendos obrigatórios e depois ele ainda paga ainda dividendos complementares e às vezes dividendos intermediários. Mas veja que fica numa faixa aqui dos 30 centavos, ao passo que este ano ele está pagando bem acima da sua média, 58. Então isso aqui é uma coisa que você tem que ter cuidado na hora de considerar colocar o Banco do Estado do Espírito Santo na sua carteira. Então veja que, como eu tinha dito, ele paga como dividendos obrigatórios, ele já anunciou para todo o ano de 2023. Então aqui é o que ele vai pagar, 2 centavos com certeza por mês
durante todos os meses. Então isso aqui é uma coisa muito importante, que me chama muito a atenção e que eu considero muito na hora de colocar na carteira. Por outro lado, o banco ainda ele faz aqui o pagamento de dividendos intercalares, que é aqui que vai fazer toda a diferença, como por exemplo aconteceu esse juros sobre capital próprio, pago agora no final do ano. Aqui deu 8 centavos, ficou bem acima dos 2 que ele costuma pagar, e além disso ele pagou aqui sob título de dividendos lá em maio 18 centavos. Então o que vai fazer diferença são esses intercalares que vai fazer com que salte. Se não atingir os mesmos patamares de 2022, porque os resultados foram excepcionais, ele deve voltar para a sua faixa ali em torno dos 30, um pouco acima de 30 centavos, que é o que sinaliza, a menos que o banco tenha crescimento nos mesmos patamares de 2022, então é o que você pode esperar para o exercício. A gente vai calcular aqui para Banestes para o exercício de 2023, assim que tiver tiverem sido apresentados os resultados de fechamento de 2022. E como sempre nós fizemos um comparativo aqui banco a banco, mas eu não vou comentar sobre isso aqui porque eu já fiz o geral, vou deixar disponível lá no nosso canal do Instagram, mh.investir. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Com certeza a Banestes é um banco que eu consideraria colocar na carteira, mas eu preciso olhar ele um pouquinho mais, principalmente para o exercício de 2022, porque quando se destoa muito nos proventos, isso às vezes nos leva a tomar decisões muito precipitadas sobre a compra dessas ações e depois, eventualmente, a gente pode acabar se decepcionando porque o banco pode não entrar na mesma curva de crescimento que ele teve numa excepcionalidade como aconteceu no ano de 2022, embora eu não tenha olhado assim muito aprofundadamente por que houve todo esse crescimento. Mas me parece que é um ponto de anormalidade que depois a gente pode, olhando de forma mais específica os resultados, concluir o que levou para esses patamares. Acredito também que o banco deva voltar a pagar os seus proventos nos mesmos patamares que ele veio pagando no passado. Então, assim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e me despedindo de você, deixando, como sempre, o meu grande abraço.